Olá, bom dia, Josiane. Tudo bem? Bom dia, o Ronald, a Cláudia, né? Bom dia, Polly, Olhos da G. Bom dia. E aí, animados para começar essa quarta-feira? Louvado seja Deus, né? Por mais essa oportunidade que a gente tem na vida de estar acordado, de estar bem, de estar com saúde, de, de poder viver, né? Tudo aquilo que Deus colocar diante de nós no dia de hoje, né? A Fátima, a Ana Paula, bom dia. Bom dia, glória a Deus por mais um dia. Deixa eu ajeitar aqui. A Bel, tudo bom, Bel? A Gabi, tudo bem? Bom dia para vocês. Que Deus abençoe, né, o nosso dia. E que maravilha a gente poder começar mais um dia compartilhando da palavra de Deus, podemos falar um pouquinho sobre a grandeza daquilo que ele é, daquilo que ele tem feito por nós. A Lídia, a Solange, a Maria Oliveira, tudo bom? Bom dia para vocês também, Lídia. Oi. E eu quero Esmeraldas, Minas Gerais. Ai, que gostoso. Tá lá em Minas. Que lindo, Lídia. Que bom, glória a Deus, né? Hoje aqui a gente tá começando a esquentar um pouquinho, mas diz que já vai vir a tal das frente fria, né? Mas seja o que Deus quiser, estamos por aí. A gente passa, né? Esse que é o importante, né? A gente passar pelas adversidades, mas passar com Deus é diferente, né? É diferente. A Alessandra, tudo bom, Alessandra? Ah, tá um pouquinho, tá um pouquinho. Ainda não tive coragem de colocar a manga curta, ó. Ainda não vi a cor do meu braço esse ano, mas mas durante o dia tem feito um sol assim bem bem bom. Ah, até passar de 20 graus assim, mas ainda não tá. Agora diz que é para baixar um pouco mais a temperatura esse final de semana. É assim, tem dia que faz as três estações, as quatro estações num dia só para participar. Que bom, Bel! Fico feliz por isso. Nossa, glória a Deus. Tem sido um momento muito especial esses nossos encontros da manhã. Para mim tem sido maravilhoso. Assim, eu já acordo ansiosa, já durmo ansiosa. Falei assim, ah, então o que que Deus tem para nós amanhã, né? E a Alessandra, a Jéssica, a Denise, né? Estão por aí também. Então, eu vou ler aqui com você. Vamos continuar ali, né? O versículo 14, a Rosângela também, que vou de chegar. Tudo bom, Rosângela? A Alessandra no Guarujá, né, Alessandra? Olha só, é só calor. Ai, glória a Deus, que gostoso. Eu gosto do verão, mas eu também gosto do frio. Não posso reclamar muito, não, né? A gente acostuma. Eu quis morar no Canadá uma época, né? Não deu certo da forma como eu queria. Não era a vontade de Deus para mim, para aquele momento, né? Mas eu estava disposta a vender tudo aqui e ir embora para lá, né? Então é porque eu gosto do frio, mas menos 30, né? Aí já é um pouco de exagero. Mas eu queria viver essas experiências. E Deus sabe todas as coisas, né? E às vezes tem a gente precisa entregar a nossa vida na mão do Senhor em todos os momentos, porque Ele que constrói as coisas da forma como Ele conhece já o presente, passado, futuro, né? A gente precisa descansar e colocar nas mãos dele. Se for vontade dele, um dia vai acontecer. Se for vontade dele para nossa vida, no sentido de ser o melhor para nós, sabe? Deus tem o melhor para nós. A gente vive falando isso, a gente vive ouvindo isso, né? Ah, Deus tem o melhor para nós. E às vezes a gente, lá no nosso interior, até duvida dessa palavra. Pensa assim, puxa, mas olha que coisa ruim que me aconteceu. Como que Deus tem o melhor para mim, né? Como a gente já falou várias vezes, nem sempre a vontade perfeita de Deus se cumpre na nossa vida, seja por conta das nossas próprias atitudes, seja por conta dos nossos próprios sentimentos, da nossa insegurança, né, de situações que acontecem dentro da gente mesmo. A Melissa tá ali também, tudo bem, Melissa? A Valéria, Conceição, que joia, que joia, fico feliz de vocês estarem aí. Mas a vontade de Deus é plena, é perfeita, é boa. Aqui em Romanos 12 diz assim, ó, no versículo 2, né? E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação
da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a gente não pode se conformar com esse mundo. Conformar, tomar a forma, tomar o formato desse mundo, né? Mas a gente precisa transformar a nossa mente para segundo a palavra de Deus, para que a gente possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele para nós. Então não tem como experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem transformar a nossa mente, sem transformar o nosso interior, porque a gente precisa ser transformado por Deus, precisa se permitir ser transformado por Deus, porque sim, é uma permissão. Deus nunca vai invadir a tua vida e chegar mudando as coisas. Imagina alguém chegar aí na tua casa, não, essa mesa não tá boa aqui, vou colocar lá naquele canto, essa geladeira não tem que estar aqui, vou arrastar ela aqui pro quarto e, sabe? Você não ia se sentir bem, né? Não, não é legal isso. Mas se você permitir, ele vai movendo as coisas de lugar de forma harmônica, agradável. Quando você olhar, você está vivendo num outro ambiente. É tudo novo, é tudo diferente à sua volta, né? Então Deus ele faz assim. Quanto mais molinho a gente for, né? Quanto mais maleável a gente for, mais ele consegue nos moldar e mais fácil, mais rápido a gente alcança todo o propósito que ele tem para nós, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita, e isso a gente precisa ter no nosso coração. Às vezes ela não é da forma como a gente espera, ela não é do jeito que a gente quer, né? Mas se a gente entregou a nossa vida nas mãos dele, confia, deixa ele moldar do jeito certo, né? Não é do jeito dele, é do jeito certo, né? Porque aquilo ali vai te trazer mais satisfação, mais alegria, né? Por exemplo, naquela ocasião que eu queria ir lá para o Canadá, porque queria, graças a Deus que eu me sujeitei à vontade do Senhor e deixei Ele fazer as coisas do jeito dele, né? Porque eu estava num momento assim de angústia dentro de mim, de insatisfação. Sabe quando você quer ir para um lugar para fugir do resto, sabe? Né? É a motivação errada. E aí eu passei por momentos assim de tantas sentimento de solidão interno, assim, sabe? De me sentir sozinha, um momento assim meio depressivo até. E eu precisei muito da minha família, né? De estar junto com eles, das crianças, daquela alegria das crianças, aquilo ali me trazia vida. Às vezes eu ia para lá na quinta-feira, voltava na segunda, porque eu precisava daquele ambiente ali, né? Diferente. E se eu tivesse lá, sozinha, no meio do gelo, o que que ia ser, né? Ia ser muito pior aquela situação que eu estava passando. Então Deus sabia o que era o melhor para mim. Não que Ele não quer te dar, Ele não quer fazer, Ele quer fazer, mas no momento certo, no momento que verdadeiramente vai ser uma bênção na tua vida e não angústia, né? Tem um provérbio que fala assim: as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Olha que lindo! As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Aquilo que é de Deus, ela não vai doer em você. Não vai ter o porém, né? Ah, eu ganhei isso, porém trouxe sofrimento naquilo. Não. As bênçãos do Senhor é completa. Elas enriquecem a alma, elas te alegram, né? Mas elas não acrescentam dores. Então, tudo aquilo que está na tua vida, que você acha que é bênção, mas te traz dor e sofrimento, não olhe com outro jeito, olhe de outro ângulo, né? Porque aquilo que Deus faz é bom, agradável e perfeito, né? A Alessandra está colocando ali, sei bem como é isso, só não posso contar com a minha família, é tão desesperador que você acha que não tem saída. Ai, meu Deus, a minha família é tudo para mim, né? E eu amo demais as minhas irmãs. E a gente se dá muito bem, graças a Deus por isso, né? E a gente precisa um dos outros. A gente precisa uns dos outros, né? Então, família é aquilo. Você tem que ter compreensão, né? O bom da família é que a gente ama independente dos erros, das falhas do outro, né? Isso é o amor verdadeiro.
A gente não precisa, não pode amar as pessoas só porque elas são perfeitas, aí você não vai amar ninguém, né? Vai amar só depois que morre, né? Como a gente comentou essa semana. A palavra perfeito quer dizer completo, é acabado, né? Aquilo que é perfeito é acabado, tá? Não pode mais ser transformado. Então nós nunca vamos ser perfeitos enquanto a gente estiver vivo aqui nessa terra. Porque a gente vai ser perfeito, o cadáver é perfeito, acabou, tá acabado, tá finalizado. Foi perfeito, tá feito. Aquilo ali é aquilo ali, né? E não tem mais como ser transformado. Então, enquanto a gente respirar sobre essa terra, nós vamos sendo transformados por Deus para atingir a perfeição de Deus. É isso que a palavra fala, né? Que nós estamos a caminho da perfeição de Deus, para desenvolver em nós o caráter de Cristo, para ter em nós o caráter de Cristo. Essa é a vontade de Deus, porque Ele sabe que a hora que a gente manifestar o caráter de Cristo, a vontade de Deus plena para a nossa vida, nós vamos sim ser felizes, vamos ter vida abundante sobre a terra. Essa é a vontade do Senhor Jesus para nós, né? Ele fala assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas a gente precisa transformar, renovar a nossa mente, para que a gente possa experimentar essa vontade de Deus na nossa vida. Não tem como a gente querer que Deus faça na nossa vida, sendo que a gente não muda, né? Eu quero que Deus faça daquele jeito. Eu quero que Deus me abençoe, mas desse jeito que eu tô querendo aqui, né? Aí você começa a dar ordens para Deus, né? Uma vez eu ouvi um pastor bem conhecido aí falando, né? Que alguém lá da igreja dele pediu para orar por ele, né? Daí, aí, pela separação da pessoa, né? Ah, eu vou me separar e tal. Falei, tá, mas você já decidiu isso? Já tá decidido e eu quero que você ore, né? Falei, então eu não vou orar, você já decidiu, né? E eu achei interessante, porque quando a gente decide algo, a gente não consegue experimentar a vontade de Deus, porque já tá feito na tua cabeça. Você já decidiu o que é aquilo. Então, como que você pode dizer, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, se você já tem a sua própria vontade? Se você já quer daquele jeito, né? Então, eu tenho percebido, assim, que para a gente experimentar a vontade de Deus na nossa vida, a gente precisa ser imparcial, seja qual for a decisão que a gente precisar tomar. Seja qual for a decisão que a gente precisar tomar na nossa vida, a gente precisa ser imparcial. Você não pode pender nem para um lado, nem para o outro, porque senão você não vai fazer de Deus o teu Senhor, mas o teu servo. Ah, eu quero você para fazer isso que eu quero. Isso não é ter Ele como Senhor, né? A gente precisa deixar a nossa vontade na dispensação dele. Senhor, seja feita a vossa vontade, porque a vontade dele é perfeita, é agradável, é boa, é tudo que a gente precisa. A vontade de Deus é tudo que a gente precisa para ser feliz nessa terra, né? Louvado seja Deus por isso. Então, vou ler com vocês ali o versículo 14. Olha que lindo que Paulo fala aqui, né? Em continuação ali do capítulo 5 de Efésios. Nós estamos lendo ali o livro de Efésios, né? Daqui a pouquinho a gente já conclui também, assim como a gente concluiu o livro de Tiago, mas não é o terminar que é o interessante, né? Às vezes a gente começa a ler um livro, a gente quer acabar de uma vez. Ah, quero ler de uma vez, quero ler logo, né? Mas não, é a viagem. A gente tem que aproveitar, degustar cada versículo. Se a gente tiver que ler um versículo, ou nenhum, né? Não tem problema, durante o dia. Mas a gente precisa degustar cada palavra. A gente precisa compreender cada palavra que está sendo falado ali, porque está falando aos nossos corações. E Deus tem uma mensagem inteira dentro de cada versículo da palavra dele. Foge do grafos da palavra escrita, entra no rema, que é a palavra revelada. É essa que a gente precisa para viver, né, o nosso dia, da revelação de Deus ao nosso coração, daquilo que Ele fala especificamente para você. Né? A definição de palavra revelada é isso, né? É uma palavra específica para uma pessoa específica numa situação específica. Deus faz isso, Ele é específico, Ele conhece exatamente aquilo que você está precisando. E quando a gente lê a palavra de Deus buscando essa revelação dele ao nosso coração, que você sente que aquela palavra é tua, anota ela, anota ela e vive ela naquele dia, porque é o teu pão, né? Pão diário, né? A gente já ouviu tanto isso, né? O pão diário, é o meu pão diário.
é o meu alimento, é aquilo que eu preciso para ficar de pé no dia de hoje, né? Saco vazio não para em pé, né? Lembra desse ditado? Então, o nosso espírito é o saco de vida em nós que nos mantém de pé. Nós precisamos deixar ele cheio, porque não adianta a alma estar cheia, o corpo estar cheio, se o nosso espírito está vazio, né? Não há o equilíbrio dentro de nós. Nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito. A gente precisa alimentar todas as partes, né? E alimentar mais o espírito do que a alma e o corpo, né? Senão você entra na glutonaria e fica gordo, né? A alma também, a gente tem que alimentar ela na medida do possível, só fazendo ela imaginar os nossos sonhos. Mas aquele que tem que receber o maior alimento é o nosso espírito, porque ele recebe daquilo que vem de Deus, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus no Espírito, né? Glória a Deus. Deus é Espírito. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos para Deus agir. Bem isso, Solange. Não tem como ser diferente. Não tem. Não tem. Quanto mais ele cresce em nós, mais a gente precisa de diminuir, né? Não tem aquela lei da física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Para um entrar, o outro tem que sair, né? Tem que diminuir, tem que encolher ali para caber dentro daquele espaço. A gente precisa deixar Deus caber em nós, encher o nosso ser, até o ponto que Deus, que as pessoas olham para a gente e não vê nós mesmos, mas vê Jesus em nós, né? Porque a nossa vida espelha a grandeza de Deus. Isso que precisa acontecer nas nossas vidas. A gente crescer na graça e no conhecimento do Senhor até que reflita a glória de Deus em tudo que a gente fizer, em tudo que a gente fizer. Ai, que Deus nos guie nesse caminho e a gente alcance, né, a plenitude da graça e das bênçãos dele sobre a nossa vida. Isso é desejo do coração, isso ele se alegra, Deus se alegra nisso. Cada vez que a gente cresce nele, ele se alegra. Cada vez que a gente recorre a ele se alegra, porque ele sabe que ele vai poder te direcionar. Às vezes a gente está à beira, né, de um precipício, mas não sabe, como uma criança, não tem noção do perigo que está ali, né? E Deus não quer que você vá naquela direção. A gente precisa parar para ouvir a voz do Senhor, né? Uma vez eu aprendi a ouvir a voz do Senhor dessa forma, parando, né? Parando para ouvir Ele. Eu vi que a oração não é um monólogo, mas é um diálogo. Então a gente precisa falar e precisa ouvir também, parar para ouvir, meditar. A Bíblia fala o tempo todo disso, meditar na palavra de Deus. E é impressionante quando a gente para ouvir a palavra de Deus, para ouvir do Senhor a direção que Ele tem para nossas vidas. Ele fala no nosso coração, Ele começa a falar com você. Você sabe a direção que é para você seguir, você conhece. Você vai, e quanto mais você cresce nessa intimidade com Deus, nesse conhecimento, mais Ele cresce em você. A voz do Espírito Santo é como um sussurro, né? É uma vozinha no nosso ser interior, né? Vai falando, e quanto mais você dá ouvidos para essa voz, mais ela cresce, mais ela aumenta, mais você tem certeza de onde está vindo, né? Mais você ouve aquilo ali. E eu já estava vivendo uma vida assim com Deus, né? Há um tempo atrás, bastante tempo atrás. E eu lembro que uma ocasião Deus falou algo a meu respeito para o meu irmão, né? E ele veio me falar, né? E era algo que eu estava orando e perguntando ao Senhor. E daí, amém, né? Falei, que bom. E daí eu fui orar, falei, Senhor, por que o Senhor não falou comigo, né? Olha qual a situação. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração, você estava ocupada com tantas coisas. Foi assim que Deus falou, você estava ocupada com tantas coisas. E foi um período na minha vida que nossa, estava muito agitado, fazendo 1,5 milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu não tinha tempo para nada. Eu mal parava para ouvir o Senhor. Eu mal parava para orar, né? E aí, quando Deus me falou aquilo, me deu um chacoalhão, assim. E, puxa vida, o que é mais importante na vida da gente, né? O que é mais importante? Aonde você está gastando a maior parte do seu tempo, que é a sua vida, né? O nosso tempo é a nossa vida. A gente precisa gastar ele no lugar certo, né?
A gente precisa gastar o nosso tempo no lugar certo, porque é a nossa vida. Será que a gente não está gastando a nossa vida em coisas fúteis, né? Em coisas que não são pão, em coisas que não trazem resultado nenhum para nós, que só nos entretém, né? Que só nos deixa alegrinho naquele momento, né? A gente precisa gastar o nosso tempo naquilo que nos transforma. Isso é o mais importante. Alessandro dizendo, acho que sou surda, então. Não é, Alessandro, não é. Deus fala com a gente de várias maneiras. E ele fala à medida que a gente aprende a ouvi-lo, né? E, a gente aquietar. Tem um versículo que Deus fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente precisa se aquietar. A gente precisa se aquietar para poder saber que Ele é Deus, né? E às vezes é difícil a gente se aquietar. Eu sempre fui agitada a minha vida inteira, sempre fui muito agitada, né? E hoje já não sou tanto, graças a Deus. Deus já me transformou também nisso. Hoje eu tenho paciência, até para falar. Às vezes falo até devagar demais. Mas Deus foi mudando o meu caráter, Deus foi mudando a minha maneira de ser, né? Foi me ensinando a parar, a quietar, pensar, a olhar os detalhes das coisas, né? Às vezes a gente não observa os detalhes das coisas. E uma amiga minha fez um quadro semana passada, faz uns 15 dias aí, e ela de uma nebulosa, assim, aquela constelação, né? Aquela uma visão do céu, assim, de uma forma extraordinária, extraordinária, extraordinária. E a hora que eu vi aquela foto, eu chorei e eu me emociono só de lembrar do quadro. Falei, meu Deus, que coisa mais linda. Eu falei assim, olha, com certeza é o quadro mais lindo que eu já vi na minha vida. É lindo demais. Eu falei, é como se fosse um retrato de Deus, né? Mostrando ali a grandeza de Deus, mostrando a imensidade, a imensidão de Deus, né? E aí eu vi ali cada detalhe, eu vi cada detalhe daqueles riscos, daqueles traços, aqueles pontos luminosos, aquelas estrelas. Eu vi assim a grandeza de Deus em cima de tudo aquilo, né? Falei, nossa, é os detalhes. Se você não consegue ver os detalhes, você não consegue olhar uma obra de arte. Você não consegue ver o valor que tem uma obra de arte. Porque a gente precisa saber olhar os detalhes. E às vezes a nossa vida passa e a gente não olha os detalhes. A gente não consegue ser grato pelos detalhes, pelas coisinhas que Deus está fazendo todos os dias em nós e através de nós e para nós e à nossa volta. A gente precisa aprender a olhar os detalhes, né? E Deus fala nesses detalhes. Deus fala nesses detalhes. Peça para Deus mudar os teus olhos. Peça para Ele te permitir, para Ele te ensinar a prestar atenção nos detalhes, a aquietar o teu coração diante das coisas que estão à sua volta e parar para admirar o céu, né? Parar para admirar uma planta, o detalhe de uma florzinha, né? Você conhece aquela azedinha, aquelas florzinhas que dá no meio da grama, né? Um monte assim, que dá uma florzinha bem pequenininha, acho que tem 1 centímetro aquela flor. Aquela flor é de uma beleza extraordinária. Só que ela é tão pequenininha que ela quase não é notada, né? Porque para alguém ver a flor da azedinha, tem que parar e prestar atenção no detalhe, porque a grama sucumbe o tamanho dela, né? E a hora que você vê aqueles risquinhos, aqueles tracinhos, aquelas coisinhas tão lindinhas, é demais, maravilhoso, aquela florzinha ali, né? E é uma beleza que nos alegra. Quando a gente vê a beleza, aquilo te alegra, né? A beleza traz um sentimento bom dentro de nós. E quando a gente para observar os detalhes daquilo que é belo, daquilo que Deus fez, aquilo alegra o nosso coração, né? E a gente precisa parar. A gente precisa parar. Uma criança, né? É tão maravilhoso aquela criação pura ali, da forma como Deus criou, com aquela inocência, com aquele jeitinho meigo, né? Aquele sentimento puro. E às vezes a gente não tem tempo nem com as crianças. A gente não para prestar atenção no que eles estão falando, né? Eles falam e você está pensando em outras coisas, né?
Então, hoje a ciência fala, né? A psicologia fala, a pedagogia fala, de você dar qualidade de tempo para o seu filho, porque não é o tempo que você despende fazendo isso. Não estou falando para ninguém sair no meio do mato, ficar olhando as flores, lá as flores o dia inteiro, né? Parar para olhar o céu o dia inteiro. Não, é aquele minuto que você para pensar na grandeza que está por trás daquele que criou todas as coisas, né? A beleza que está na pureza que Deus criou, o coração de uma criança. É assim que Ele nos criou para ser. E aí a vida vai corrompendo, vai corroendo, vai ferindo, e a gente vai ficando, às vezes, trancado, fechado, mal-humorado, né? Mas não foi assim que Deus fez, não foi assim. Deus fez aquela pureza, né? Em que momento a gente se perdeu, né? Quando aquela criança chega na adolescência, eles têm aquela capacidade de rir de tudo. É incrível, né? Tudo é graça, tudo é piada, tudo é meme, né? Hoje o termo chique, né? E atual é esse. Então tudo eles riem de tudo. Aquela alegria, né? Do nada eles começam a rir. E essa alegria, ela não pode perder-se na nossa vida ao longo do tempo, né? Não pode se perder, né? Uma vez, há muito tempo atrás, a minha irmã era adolescente ainda, e eu já era casada, já tinha minha casinha lá nos fundos, onde eu começava a fazer sabonetes. Isso uns 15, 16 anos atrás ou mais. E ela estava trabalhando para mim ali, ela me ajudava. E aí a minha outra prima, né, uma prima da idade dela, veio ficar ali com ela, passar o dia, as duas ali. E eu tinha aquela monte de dificuldade dentro daquele casamento, né, uma situação horrível que eu vivia, e eu era triste. E se tem uma definição para mim, era essa, eu era uma pessoa triste, né? E aí eu vi aquelas duas lá atrás e elas só riam, o tempo todo elas riam, né? O dia inteiro elas rindo. Aquilo foi me irritando, foi me irritando. Sabe, eu já estava ao ponto de ir lá e falar para elas: parem com isso. Graças a Deus que eu não fiz isso, né? Antes eu acho que o Espírito Santo de Deus mesmo já me mostrando ali, né? Que a alegria te incomoda, né? Se antes você era assim, aonde se perdeu a tua alegria? Né? Em que momento você deixou-se embora a tua alegria? Né? A gente não pode ficar chateado de alguém estar ali se divertindo, né? Por que a nossa alegria se perdeu e a gente não consegue mais, perdeu essa capacidade de ir à toa, né? De brincar com as coisas? Então é isso que a gente tem que parar para olhar para dentro de nós. Aonde que perdeu-se algo de mim, a minha essência, aquilo que eu era, né? Em onde que ela ficou? Em que situação aquilo me feriu e eu deixei para trás a minha essência, aquilo que Deus criou para eu ser, né? Então é esse aquietai e saber que eu sou Deus. Cada vez que a gente para olhar para a situação como um todo e ver o razão daquilo que te incomoda, né? A gente é transformado. Ali naquela situação, especificamente no meio de toda a minha dor da vida que eu tinha, graças ao Senhor eu consegui parar e olhar que o que estava de errado não era lá na vida delas, mas era na minha, né? Porque aquela alegria não podia ter ido embora na adolescência, ela tinha que ter permanecido, porque Deus nos fez para ser alegre, e Deus é alegre, porque a palavra diz, né, que a alegria do Senhor é a nossa força, então Ele é alegre, né? E essa alegria a gente precisa se deixar contaminar por ela, entre aspas, né? Se deixar fazer que ela faça parte de todo o nosso ser, para que a vida de Deus participe da nossa vida, né? E a gente se alegre nele todos os dias. Louvado seja Deus. Que lindo. Conceição, um beijão. Que Deus abençoe você grandemente, né? E a Tássia também. Deus abençoe vocês, né? Fico muito feliz por essa oportunidade de estar aqui. E amanhã a gente lê Efésios, tá bom? Mas a gente precisa deixar um versículo para você meditar. Então que seja esse, né? Eu não sei, eu não lembro aqui nem aonde que ele tá, mas eu vou procurar aqui
para você abrir aí a Bíblia e meditar sobre essa palavra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Leia esse salmo inteiro, medite sobre essa palavra, peça para Deus aquietar o teu coração, te ajudar a parar para olhar os detalhes, né? E eu vou colocar um bom dia aqui no Stories, eu vou procurar uma flor da azedinha para vocês verem que coisa maravilhosa que é aquilo. Tá bom? Que Deus alegre o seu dia, em nome de Jesus. Beijo grande, até amanhã, se Deus quiser, né? Às 6h16, estamos por aqui.